Entendi. Pronto, gente. Eu acho que com essas respostas a gente já consegue chegar numa palavra que já contém o fractal, o holofractal de tudo que a gente vai aprender no curso, que é a palavra semente. Tá tudo aí, né? Por que semente? Porque a semente, se você for analisar o que ela é, você vai chegar na multidimensionalidade, tá? Porque é exatamente isso. Para nós analisarmos de onde veio a semente, o que ela contém e como ela germina, nós temos que estudarmos o que é multidimensionalidade. Por quê? Dentro da semente, nós temos informação galáctica, programação genética estelar, né? E também trabalho dos devas, dos elementos, dos elementais e de toda temperatura, de todo o meio ambiente, onde essa semente encontra terra fértil para ser germinada e então poder enraizar e florescer o seu potencial que estava ali contido e vem de outros planos. Então, nesse sentido, semente, para nós aqui, representa a centelha divina. Semente, para nós aqui, vai dizer desse, aqui nessa imagem, desse foco de luz que está no centro do círculo. Semente aqui vai ser representação da multidimensionalidade, ou ainda melhor, da integração multidimensional. Porque não basta apenas ser multidimensional, nós temos que ter consciência integrada da multidimensionalidade que nós somos. O que é isso? Quando a semente torna-se consciente de quem ela é e, quando se torna autoconsciente, sai como se fosse aquele cabinho verde do grãozinho de feijão, pula uma coisinha para fora, que com a luz do sol vai crescendo, 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 crescendo e vira um pé de feijão. Desenvolve, né? Mas para que essa semente floresça, realmente o primeiro item é ser autoconsciente de todo o seu potencial de luz. Para que essa luz, se auto-reconhecendo, possa refletir, expandir e desenvolver-se. Certo? Então, aí nós usamos o semente. Agora, por que semente cristal, gente? Quem chuta aí? Se temos esse significado de semente, enquanto a nossa multidimensionalidade, né? Como o fruto do casamento alquímico entre o céu e a terra, a semente, né? Das informações estelares, das programações genéticas estelares, né? Das doações de informações das nossas civilizações extraterrestres, com todo o campo elemental alquímico da Terra, né? Todas as forças terrestres, isso sendo um casamento alquímico Terra, né? Então aí, por que a gente usaria o cristal junto de semente? Semente cristal. Qual é a força, qual é o entendimento, qual é a compreensão, qual é o significado, a simbologia, o arquétipo que nós estamos movimentando quando falamos semente cristal? Quem pode nos ajudar? Eu vou chutar, vamos lá. Eu já li em um livro que os cristais eles guardam informação de tudo no mundo. Então eu vou chutar que é por causa disso que tem a integração de tudo que existe dentro da semente. E o cristal também guarda todas essas memórias de tudo que o mundo já viveu. Uhum. Maravilha. Quem mais arrisca? Pela pureza? Pela pureza. Eu arrisco falar, porque se a gente for pensar em que o cristal, né, dentro do reino mineral, ele seria a pedra quando ela acende, né? Quando ela se eleva. O cristal ele tem uma capacidade não só de guardar a informação, mas ele tem a capacidade de irradiar de si mesmo benevolência e amor.
outro dia eu falei até isso num curso que eu estava dando, que eu ouvi isso numa transmissão do Cryon, que ele falou que o desejo que a gente tem quando vê o cristal em qualquer lugar é de levar ele para casa, né? Por causa dessa irradiação, desse amor todo, sabe? E que é um amor que é para todos, não é só para quem é essa leitura que a gente faz, né? De um juízo de valor dos seres. O cristal ele não tem esse juízo de valor, ele irradia de si mesmo, sabe? Com toda pureza, porque é isso, é para isso que ele nasceu, para doar. E ao doar ele recebe, porque dar é receber. Vamos recordando, vamos relembrando, gente. Gratidão, irmã Kátia. Quem mais? Quem mais pode contribuir com a gente? Por que semente cristal, meu povo? Eu cheguei agora, não sei o que você falou antes, mas vou palpitar aqui sobre o cristal. Eu voltei, larguei outra aula lá. O cristal, ele transparente, ele tem assim aquela questão da transparência e ele tem um misticismo, assim, normalmente você utiliza como um mediador, ele sempre acompanha ali como se fosse igual a gente trabalha as energias cósmicas com as terrestres e nós somos esses mediadores, a gente usa às vezes o cristal para fazer essa mediação, muitas vezes das energias, né? Então, talvez eu não sei o que é o fruto da sua pergunta, porque eu cheguei agora, mas talvez esse semente cristal seja nesse sentido, de você trabalhar esse semente como esse semente cristal, esse transmutador de energia, esse mediador, esse que faz esse link as cósmicas com telúricas e que faz essa transmutação, um terceiro rio mesmo, um terceiro eixo. Isso, então, você perguntou, né, do porquê da pergunta, né? Então, a gente comentou exatamente isso, né? Se a gente sabe que todo o potencial está gravado na semente e que a semente vem do fruto e que o fruto vem da árvore, da onde vem a semente? Essa foi aí que a gente começou o grupo, né? Da onde que vem a semente e o que é a semente, né? E depois que a gente entrou dentro de um consenso aqui do que seria a semente, a gente está perguntando agora o porquê do semente cristal. Por que que a gente traria essa característica cristalina para a semente? Né? Mas Nós gratidão todos somos um pouco semente de cristal, né? Eu penso assim. Exatamente. Na verdade, semente cristal é, digamos que, humildemente falando, o nosso divino propósito, do nosso vir a ser aqui, é nos tornarmos semente cristal. Então, eu colocaria assim como o divino propósito do nosso vir a ser, nos tornarmos semente cristal. Por que cristal é colocado aí junto com semente? Tanto porque a semente, gente, ela só floresce com amor. Tá? E o amor maior aqui é o da grande mãe, é o do coração de cristal do planeta Terra. Então, o cristal aí está nesse primeiro sentido, que nós, enquanto sementes estelares, só podemos nos enraizar e florescer, frutificar nossos dons, nossos talentos, nossas virtudes, quando entramos numa ressonância, numa consciência, numa comunhão plena com o coração de cristal do planeta Terra. Precisamos estar em profunda gratidão por estar aqui neste planeta. Precisamos reconhecer e honrar a sacralidade da natureza, dos elementos, dos bichinhos, dos insetinhos, de todo mundo que está aqui para viver com a gente. Enquanto a gente não entra dentro desse reconhecimento, não nasce em nós a gratidão de estar aqui. Aí você vira aquele semente estelar lunático, esquizofrênico, né? De que tem saudade do lar e chora pelos cantos e tá tudo fazendo falta, porque você ainda não entrou dentro da honra de estar aqui nesse plano. Que é uma escolha sua, meu irmão, minha irmã. Tu que escolheu estar aqui, ninguém te obrigou, né? Então, dentro dessa escolha, existe um reconhecimento, uma necessidade de reconhecer a maravilha que nós estamos.
Porque, gente, a terra prometida... Vamos fechar o microfone. Alguém está com o microfone aberto? Peço, por favor, por gentileza, que feche o microfone para a gente não ter interferência. A terra prometida nada mais é do que viver na terra com os nossos corações, a partir dos nossos corações. Se nós vivemos aqui na terra a partir do centramento no nosso coração, nós temos gratidão por tudo que recebemos, por tudo que somos e tudo que fazemos, né? Então, não existe nenhum lugar na terra que seja bom se nós não estivermos com o nosso coração. E se nós estamos com o nosso coração, todo lugar da terra é a terra prometida. Faz sentido? Por isso, é nesse sentido que nós colocamos o cristal aí como primeiro ponto. Porque para nós, sementes estelares, frutificarmos nessa dimensão, primeiro temos que saber, conhecer, comungar com o coração de cristal do planeta Terra, com esse amor incondicional da Mãe Terra. Precisamos aprender a ser filhos da Terra, de verdade, de verdade. E nesse sentido, o que é ser um filho da Terra? O que será que é ser um filho da Terra? O que isso exige de nós? O que é um compromisso? O que é essa honra de ser um filho desta terra? Quem poderia nos dizer? Que é ser um filho dessa terra? O que vocês consideram? Procura dentro de vocês, gente, não na mente, mas no coração. Como que vocês se sentem parte dessa terra? O que te faz ser um filho da terra? Como é que vocês se sentem dentro dessa emoção? Sou um filho da terra. Quando que isso acontece? Através de qual ação, né? Eu sinto assim que é. Posso pegar para Opa, vamos lá de novo. Eu sinto assim que seria reconhecer a magnificência, né, o divino em todo lugar, em todos os seres vivos, né? Não só nós humanos, mas todo o reino elemental também, né? Todos os reinos. E aí eu me vejo, eu vejo essa parte de mim que também está no outro, né? Para mim, eu acho que seria isso. Arro, gratidão pela tua partilha. Quem para mais? mim, para mim ser filho da mãe terra é contemplar e ver cada coisa com surpresa. É como se você olha cada detalhe da árvore, das folhas, e vai vendo as diferenças que tem, a variedade, a infinidade, a criatividade, os bichos. É a contemplação, mas ver com um olhar de surpresa, de gratidão, sentir, sabe, com os sentidos que a gente tem, cada ser vivo, né? Então, para mim é isso, a consciência, né? De estar aqui, de viver, de respirar. Arro. Gente, dá para sentir na fala, né? Quando a pessoa tem essa vibração dessa comunhão com esse amor, a gente sente na fala da pessoa que essa vibração está integrada, né? Porque é real essa conexão, né? E realmente, quando você entra na pureza cristalina do seu coração, sendo um semente estelar aqui, parece que tudo fica novo para você. Parece que você acabou de nascer, que você não conhece nada, que tudo é novo, e olhar o verde, as cores, o mistério das cores, das formas, tudo que tem na natureza é tudo tão fantástico. E você entra dentro desse sentimento da curiosidade das crianças, sabe? Que essa é a pureza que nós estamos falando aqui do cristal, né? As crianças, elas trazem sentimentos dentro da sua pureza que são cristalinas, sentimentos cristalinos. E a curiosidade é um desses sentimentos, né, primordiais para viver nesse mundo, né? A criança é curiosa, quer saber de tudo, o que que é aquilo, o que que é isso, tem essa curiosidade, dessa inocência, né?
que é exatamente esse fantástico, que fantástico está aqui, né? E a gente está atolado e bitolado em tanta informação negativa, em tanta coisa ruim no nosso dia a dia, que a gente perdeu esse sentimento primordial da nossa criança interior, que é de olhar tudo com surpresa, sabe? Nossa, aquela lua cheia, aquela coisa que, meu Deus do céu, que coisa linda! Aquele sol nascendo e tudo maravilhoso, aquele tudo colorido, né? A gente perdeu esse entusiasmo pela vida, né? E esse entusiasmo é o que enche nosso coração de vitalidade, de alegria, de amor por estar aqui, né? Nesse plano, nesse mundo, né? E é o que traz para nós essa filiação, porque quando você reconhece toda essa sacralidade e tem essa curiosidade, esse entusiasmo, esse maravilhamento com a natureza desse planeta, é que você se sente um filho dessa mãe, né? Que você se sente parte dessa natureza, certo? E isso é o que está faltando para nós começarmos a criar as raízes dessa semente estelar aqui nessa Terra. As raízes da semente estelar só são criadas através dessa gratidão e desse amor incondicional, se reconhecendo como filho da Mãe Terra, né? E é por isso que eu, pelo menos, sempre busco trilhar o caminho do xamanismo com as frequências estelares, porque de nada adianta a gente acessar frequências estelares, raio azul, chama violeta, cristais, geometria sagrada, se não tiver bem firmado a base alquímica, a base elemental, o conhecimento da natureza, o conhecimento dos elementos, porque aí a gente não consegue se ancorar no corpo físico, porque a gente acessa a vibração alta que não está nesse mundo, mas não tem como transfigurar, transduzir, transmutar essa energia alta nessa amor, nesse encontro com o coração da mãe, né? Então, o semente cristal é esse sagrado casamento, é essa sagrada união entre o céu e a terra, né? Entre a potência de luz, a potência de informação, as nossas capacidades, que são nossos dons e talentos herdados da nossa herança genética estelar, bem semeados num ventre fértil, nesse reconhecimento de sermos filhos da terra. Quando entramos aí a nossa sementinha é plantada. Aí a Mãe Terra recebe toda essa informação estelar, todo esse potencial de luz no seu ventre. E aí começa a acolher e a cuidar de nós, e a gente dentro desse envolvimento, desse cuidado, dentro desse conforto, dentro desse amor, vai abrindo nosso coração também. E aí tudo aquilo que é dom vai chegando para a nossa consciência, as informações vão chegando, e a gente vai compartilhando com os irmãos, né? Informação, luz, cura, amor, música, dança, arte, tudo que vem da nossa semente cristal, tudo que está lá no mais profundo do nosso coração começa a vir para fora, e aí é igual essa imagem aí, ó. A gente se torna cada vez mais cristalino, mais transparente, e nós brilhamos o arco-íris, né? Brilhamos todas as cores por onde a gente passa e vai compartilhando a nossa divina presença, como se colocasse, gente, no campo sutil, brilho, que é luz, que é amor, em cada outra sementinha que é um dos irmãos nossos que estão aqui fora da Terra, dos humanos que estão aí fora. Todos nós somos semente, mas acontece que dentro da história de desenvolvimento de cada um, dentro do resgate kármico de cada um, dentro do que cada um está se propondo estudar nessa encarnação, tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, tem a sua falta de amor, tem o seu rancor, tem os seus traumas, tem os seus bloqueios, mas todos nós, no mais profundo do nosso ser, na consciência da unidade, somos sementes cristalinas. Basta recebermos amor verdadeiro para frutificarmos, para nos desenvolvermos. Então, o que todo mundo está bem precisado, e essa quarentena nos faz reconhecer bastante disso, é nada mais, nada menos do que amor, gente. O amor, ele bota cada um para ninar no colinho, né? Outro, se tá ruim, se não tá bom, se tá desgostoso, se tá uma desgramaiada, né? Tá, se dá um amorzinho, faz um carinho, fica tudo bem, né? O bichinho sai sorrindo de novo, já tá tudo legal, vamos embora de novo, né? Tudo entra na harmonia, né? Então, aí, nesse sentido, a gente só precisa de verdade de amor, tá? O resto tudo é enganação, é coisa da mente, que a mente cria, que a mente fala, que a mente quer, mas a gente tá tudo atrás de amor, gente. Então, aí, esse semente cristal vem nesse primeiro encontro com o ventre da Mãe Terra, com esse amor cristalino da Mãe Terra, para que nós possamos nos purificar, nos lapidar e encontrarmos automaestria, porque daí já é outro ponto,
certo? Depois que você é um semente estelar plantado nesse amor incondicional, aí vem o trabalho que deve ser feito de lapidação interior, né? Para que a gente se torne cada vez mais cristalino. E aí dá um trabalhão danado. Aí quando você acha que começou a brincadeira, meu, ixi, tem coisa para trilhar, tem coisa para caminhar, porque daí, quando vem toda a luz, vem toda a sombra, né? Quando você ativa aí todo esse potencial de luz, aí tudo que precisa ser enxergado, que ainda está escondido, que ainda está mal olhado, mal resolvido, mal criado, vai aparecer para ser trabalhado, né? Então, aí que o trabalho começa de verdade, que daí é quando, né, igual eu falo para os alunos, né? Quando você enxerga um cristal, bota um cristal na sua frente, né? Ele às vezes vai aparentar alguns filamentos, alguma poeirinha, alguma areiazinha dentro dele, né? Eu estou me referindo aos cristais de quartzo transparente, tá? Para o nosso caso aqui. Então, tudo que for um risquinho, uma sujeirinha, uma coisa que ainda não seja uma transparência, né, te torne translúcido, aquilo na hora que a luz for passar, não vai passar inteira. Vai ficar alguma coisa ali para trás. Você entendeu? Assim como os cristais somos nós. Enquanto a gente tiver alguma impureza, enquanto a gente tiver algum ponto fraco, alguma sombra não acolhida, né? Isso vai fazer com que nós não recebamos a quantidade de luz necessária para a nossa iluminação e também, mais do que isso, que a gente não consiga expandir aquela quantidade de luz que a gente recebe. Por quê? Se o cristal ele é todo cheio de sujeira, a luz que ia ser expandida para outros vai ser guardada pelo próprio cristal para ele trabalhar em si mesmo, na sua lapidação, até sair aquelas poeirinhas, aquela sujeirinha, né? E ele se tornar um canal translúcido. Daí, meu irmão, qualquer luz que chega, shum, é bombardeada e expandida para frente, né? Então, por isso que eu falo que semente cristal, digamos que seria um nome de codificação holofractal da nossa essência humana aqui na Terra, né? Poderia usar esse nome. Eu vou começando no nível fácil, depois vou passando para o nível hard, tá? Vou puxando os neurônios de vocês, vou jogando outros nomes para que vocês abram um pouco também a compreensão de vocês. Então, esse semente cristal é uma codificação holofractal da nossa essência humana aqui na Terra, né? Por que uma codificação holofractal? Explicando esse termo, né? Porque é a programação que está inserida para o nosso desenvolvimento de automaestria, como mestres aqui na Terra, né? Que a gente se torne transparente, puro, cristalino, para receber energias telúricas, como nossa irmã bem disse, energias cósmicas, como nossa irmã bem disse, e através do nosso centro, do caminho do meio, do nosso coração, no casamento entre o céu e a terra, expandirmos essas vibrações para os nossos irmãos. Por favor, você poderia repetir quando você fala codificação holofractal? Só para eu anotar. A minha esposa está falando aqui que tem algumas pessoas me esperando no YouTube. Porque a gente havia programado a aula para o YouTube, né? Mas infelizmente não consegui dar início na transmissão. Tá. Então eu vou pedir para você, se você está lá, loga na conta da Florescer e manda uma mensagem. Tem como fazer isso, tá? Vamos lá. Qual foi a sua pergunta, minha irmã Fernanda? Se você poderia repetir, você falou codificação holofractal. Uhum. A continuação disso? A codificação holofractal da nossa essência humana, biocristalina aqui na Terra. Essência humana. Tá, então a frase completa, hein? Vocês que chegaram novos também, eu não costumo repetir, porque é canalização, então dá um trabalhão danado eu voltar a fita dentro aqui da bobina cósmica para repetir o que eu já falei. Mas vamos lá, vou fazer um esforço. Então,
semente cristal seria a codificação holofractal da nossa essência humana biocristalina aqui na Terra. Pum. Biocristalina. É isso. Muita gratidão. Arro. Então, holofractal. Essa é uma palavra que gasta alguns neurônios para entender, porque tem o holograma e tem o fractal. Aí, eu que vou mais longe um pouquinho na loucura, né? Eu falo holofracristal, tá? Que daí é o holograma, o fractal e o cristal. Tudo na mesma palavra. É um termo multidimensional, né? Então, quando a gente fala no holofracristal, nós estamos falando em algo que é um holograma, ou seja, o todo está contido em cada parte, é um holograma. O fractal, aquele todo se repete, esse desenho se repete dentro de uma ordem, de uma geometria sagrada, pelos planos dimensionais. É fractal, é repetição cósmica desse padrão holográfico. E é cristal. Por que é cristal? Porque é a base fundamental para a criação de todas as outras criações. É o tijolo fundamental da criação. Então, quando a gente fala que é codificação holofracristal da nossa essência humana biocristalina na Terra, eu estou falando que da essência da centelha divina chamada para nós do nosso projeto Adam Kadmon. Eu estou falando exatamente da nossa codificação original, daquilo que nós viemos ser enquanto humanos adâmicos nessa Terra. Qual que é a programação original da nossa semente, né? Qual que é a potência de vir a ser da nossa semente humana, como humanos encarnados na Terra? É sermos semente cristal, é sermos realmente puros, transparentes, translúcidos, como os cristais. E isso também, semente cristal, aí nós vamos dar uma voada mais longe, né? O semente cristal também vem numa grande associação que é, em mim mesmo, uma recordação de vidas passadas, de memória de vidas passadas, da nossa configuração genética no tempo da antiga Lemúria e da antiga Atlântida, né? E aí, para isso, a gente dá o start aqui ao segundo slide da aula, porque a jornada ainda é longa, gente. A gente vai se recordar de muita informação, de muita coisa bacana mesmo, assim, do nosso passado. Vai ser um resgate mesmo da história que não é contada nos livrinhos da nossa escola, né? Porque, pelo amor de Deus, depois que você vai despertando, você fala, meu irmão, a escola tá perdida, cara. Esse formato das carteiras, uma atrás da outra, da lousa, do conteúdo que é passado ali, nossa, eu não quero isso para meus filhos, não. Já chega. Isso aí, a gente tem que contar a história verdadeira para eles, né? E encurtar o caminho para eles do que a gente passou, né? Até desaprender tudo que nos ensinaram. Ok? Então, vamos lá. Aí, nesse sentido, gente, deixa eu ver, só estão escrevendo no chat aqui, deixa eu dar uma... A Zoe comentou lá, né, que ser filho da terra é ter olhar de criança. Muito, que resposta bacana, veio direto da criança interior. É muito bom, é isso mesmo. Ok, tá, o resto aqui, vamos ver outra resposta aqui do Richard. O cristal ressoa a luz sem resistências. Ele é um canal da própria luz em si, vem de Cristo. Quanto mais cristalino, mais transparente, mais verdade, mais puro, mais amor, mais a luz crística, centelha divina, está ancorada e irradiando naturalmente. Maravilha! Em cheio. É isso mesmo. Aí, mais uma, né? Bem associada à palavra cristal, é a consciência crística. Como eu falei para vocês, né? Que a semente aí estava ligado a sermos centelha divina. A centelha divina, quando ancorada no amor incondicional da Mãe Terra, é consciência crística desperta. É o Cristo vivo, que cada um de nós também viemos aqui ser. Dentro dessa segunda vinda do Cristo, né? Que não é um avatar mais que encarna novamente em separado, mas sim nós despertando o Cristo em nós, né? Cada um encontrando com a sua pureza, com a sua consciência crística e manifestando esse amor, né? Essa sabedoria e esse poder da chama trina, os nossos dons divinos, né? O nosso serviço à Mãe Terra, cada um de nós exercendo esse compromisso e essa responsabilidade missioneira, aí sim, o Cristo como um corpo planetário. A consciência crística retorna à Terra
Não mais em um ser humano, mas na humanidade, né? Como um todo, né? Esse é o paradigma que a gente vive. Então, exatamente aí, né? Nesse ancoramento, quanto mais cristalino, maior é o amor, maior a luz, né? E uma coisa que é bem real, quanto mais cristalino, mais a sua integração com a natureza local. Maior a sua telepatia, sua conexão telepática com todos os seres, maior a consciência de unidade. Quanto mais cristalino, mais luz, mais amor e mais unidade. Maior consciência de integração com todos os seres deste plano de evolução, certo? Então, nesse sentido da codificação holofracristal da nossa essência humana biocristalina da Terra, nós temos isso aí que é chamado de projeto Adam Kadmon, que é para nós o desenho original do nosso DNA na raça adâmica. Porque, gente, existem muitas formas de humanos, tá? Humanoides, que nós chamamos dentro da linha estelar. Existem humanoides que são miscigenação com outras raças, com outras civilizações e possuem outras configurações genéticas, possuem outras formas no corpo, né? Porém, contudo, quando se fala no humanoide, nós sempre falamos nesse formato de corpo. 2 braços, 2 pernas, né? Isso é o formato humanoide. Mas o tamanho da cabeça, a cor da pele, né? O formato dos olhos, né? Então, o tamanho da estrutura corpórea, isso varia nos humanoides. Dependendo da raça, da miscigenação genética, né, com algumas civilizações estelares, nós temos humanoides diferentes. Podemos ter humanoides híbridos, né, meio humano, meio felino. Podemos ter humanoides cetáceos, né, meio humano, meio característica de peixe, né. Então, enfim, temos uma variedade imensa de humanoides, né, com miscigenações de outras civilizações extraterrenas. Mas, porém, contudo, nós aqui, humanos da Terra, humanoides encarnados no planeta Terra, nós somos representantes da raça adâmica, tá? Que a codificação original é esse nome aí, Adam Kadmon. E essa qualidade genética é oriundo do próprio pai criador, do próprio pai e mãe criador do nosso universo local. É uma criação micaélica. Mika, nosso pai e mãe criador do nosso universo local, foi quem que criou essa qualidade genética humana, tá? E essa qualidade genética humana foi semeada pela primeira vez na constelação de Lira, no sistema de Vega, tá? E aí, lá para cima, dimensionalmente falando, lá para 7D, 8D, 9D. Tá? E nós transitamos, enquanto humanoides, até chegar na Terra, passando por dimensões mais altas, certo? Porque assim, né, fazendo dentro de uma aula introdutória, para as pessoas que não acompanham ainda as aulas que a gente dá, né, buscando resumir um pouco, nós temos infinitas dimensões, para cima e para baixo, da terceira, certo? E o plano da criação do nosso universo vai trazendo as criações, as sementes, né, dos planos superiores para experimentar as vibrações e as frequências das densidades mais baixas, das dimensões mais baixas. Então, não existe fábrica de almas na Terra, todos nós sabemos disso. Todas as almas provêm, né, das mônadas que estão localizadas em esferas dimensionais mais altas. Então, todos nós, na verdade, somos estelares, porque nós somos alma, e não existe fábrica de alma na Terra. Então, começa por aí, né? Que muitas das vezes também, quando a gente começa a estudar, eu sou um estelar, né? Se acha todo chicoso, né? Ai, meu Deus do céu, eu venho das estrelas. Calma, gente. Todos nós viemos, né? Agora, a questão é, qual a consciência que nós temos da nossa origem e o que estamos fazendo com a consciência do que nós temos. Dentro dessa descendência genética adâmica, aí nós passamos do sistema de Lira, né, Vega, fomos transitados para a constelação de Sírios, para o sistema estelar de Sírios, onde ali tivemos grande auxílio dos felinos sirianos de Sírios A, tá?
E aí, depois dessa experiência em Sirius A, transitamos para sistema dos Pleiades, ok? Tivemos experiência no sistema de Pleiades. E depois disso é que chegamos aqui no planeta Terra. Se nós formos acompanhar numa linha de tempo linear, né, de como foi acontecendo a descendência, né, dessa semente original Adam Cadmon lá na 9 e 8D, no sistema de Lyra, em Vega, para Sirius depois, em 8, 7D, para Pleiades depois, em 5, 6D, até chegar na Terra 3D. E, na verdade, é aí que entra Lemúria e Atlântida. Quando nós, humanoides, chegamos aqui na Terra, esse desenho genético, na verdade, não veio ser semeado desde já na terceira dimensão. A primeira experiência dele foi em corpos cristalinos, em corpos com alquimia cristal, não com base de grafite, de carbono, mas com base em sílica. Essa foi a primeira experiência do humano adâmico encarnando nesse mundo aqui Terra, numa experiência de quinta dimensão. Esse é um fato que não é muito comentado em quase lugar nenhum, mas estamos passando aqui para recordar qual que é a nossa ancestralidade, a nossa ligação com a Lemúria e com a Atlântida. Porque quando nós viemos aqui pela primeira vez, chegou esse desenho genético da raça adâmica aqui para experimentar esse mundo, nós nos ancoramos em corpos de cristal, na antiga Lemúria e Atlântida. Primeiro na Lemúria, depois na Atlântida. Numa vibração de quinta dimensão. Então, nosso corpo não era tão denso igual esse que a gente experimenta hoje quanto humanos. Nós tínhamos um corpo de cristal. Por isso que esse nome semente cristal é bem profundo, porque diz da nossa ancestralidade, diz dos nossos primeiros experimentos enquanto humanoides aqui nesse plano. E aí a gente vai, dentro disso, na nossa jornada, resgatar um pouco da Lemúria, um pouco da Atlântida, né? Não é nessa aula, tá, gente? Essa aula é uma aula introdutória, então a gente passou aqui nessas temáticas só para dar um gostinho na boca de vocês aí, né? Para a gente ver o porquê que a gente está indo para essa direção da Lemúria e da Atlântida, porque quando a gente lembra da Lemúria e da Atlântida, nós vamos lembrar duas coisas. Primeiro, resgatarmos a consciência da conformação original do nosso DNA, ou seja, a partir da próxima aula, já vamos entrar num estudo de quais são as 12 camadas do DNA, mas de uma maneira bem profunda, tá? Quais são as características de cada uma e como cada uma, agora, nesse momento, nós podemos fazer exercícios para estarmos ativando cada uma dessas camadas, tá? E aí nós começamos nossa jornada com os cristais, porque nós vamos aprender, aí eu vou passar aqui um pouco mais para frente, tá? Que os nossos DNA, na verdade, são filamentos de luz. Bem como aqui está demonstrado nesta foto, nosso DNA, na verdade, isso que nós olhamos no microscópio e vemos como uma dupla hélice, é só a conformação material, bioquímica, uma camada, a primeira camada do nosso DNA. Mas nós temos no DNA humano, galáctico, a semeadura estelar no nosso campo sutil de DNA, que contém fibras de luz que dão acesso a outras dimensões, que expandem nossa consciência e nos ligam às outras dimensões para que nós possamos receber luz e informação desses outros planos, dessas outras realidades. E aí, minha irmã aí que trabalha com geometria sagrada, nós vamos estudar nas próximas aulas qual é a ligação entre os cristais, o nosso DNA e a molécula da água. Por que que a estrutura deles contém uma geometria sagrada padronizada e como que, através da interação do humano e do cristal, nós conseguimos cristalizar o nosso DNA, ou seja, geometrizar, tornar mais puro, mais transparente e ativar essas fibras luminosas que estão adormecidas nas nossas células para que elas se conectem com o nosso corpo de luz multidimensional. Então, o objetivo desse grupo vai ser nós criarmos interface cristalina para, através da interação consciente e co-criativa com os vórtices de energia biocristalino,
nós íamos ativando, redespertando o nosso DNA quântico sutil, nosso DNA multidimensional, certo? Para que nós possamos entrar dentro da ressonância da quinta dimensão e podemos, nessa vibração amorosa, benevolente, alegre, de plenitude, realizarmos as nossas cocriações, transmitirmos energia, buscarmos autocura, reprogramação celular, né? Nos conhecermos a nível de memória celular, de registro acástico, né? Ancorando aqui agora todos esses aspectos multidimensionais no nosso ser humano, na nossa humanidade, aqui agora, certo? Tudo bem até aqui para vocês? Sim, tudo bem. Alguém tem alguma dúvida? Não? Tudo tranquilo até agora? Ok. Então, na próxima aula que a gente vai ter a introdução, então, em relação à Lemúria e à Atlântida, que a gente vai resgatar qual era a nossa conformação original, certo? O que é esse funcionamento das 12 camadas, quais são o nome das camadas, qual é a função de cada uma dentro de nós, compondo uma totalidade, para depois, então, nós estudarmos o que ocorreu, como que nós perdemos essas 12 camadas, o que aconteceu dentro disso para que a gente perdesse nosso potencial total, certo? E aí nós vamos resgatar como que foi a queda da consciência humana, ou seja, como que os humanoides, encarnados em corpos cristais, vibrando em quinta dimensão, por consequência das suas próprias ações, caíram para o plano da terceira dimensão, encarnando em corpos com base em carbono, dentro da vibração tridimensional, a base grafite, carbono, né? Porque daí dentro dessa outra base, né, sendo trocados, né, da base de sílica, de cristal, para a base de carbono, nós densificamos o nosso corpo físico, que antes era um cristal e se tornou esse corpo que nós conhecemos agora de carne e osso, né? E com essa densificação, o nosso estado de consciência também caiu, da unidade para o ego, para experimentarmos a dualidade, a separação, né? Experimentarmos individualmente o que é esta realidade, o de nós para nós, egocentrado, certo? Por que isso aconteceu, como ocorreu, né? E quais foram as influências também dentro desse caminho dos extraterrestres negativos que nós mesmos abrindo as portas, né? Através das nossas ações para que essa influência ocorresse, certo? Então vamos resgatar tudo isso. Para então nós chegarmos, depois desse resgate, né, da nossa configuração original Adam Kadmon, 12 camadas, o quais são, como nós perdemos, qual é a configuração de agora dos humanos, aí nós vamos começar a trazer o seguinte: através das nossas práticas, vamos começar a falar, então, da rede cósmica cristalina. O que é essa rede de cristais que circunda a Terra e ancora a consciência crística nesse planeta? Por quê? Para que nós possamos expandir a nossa consciência à quinta dimensão e realizarmos essa transição consciencial do planeta Terra e da humanidade, existe ao redor do planeta uma rede de cristais, uma rede de pirâmides, uma rede de discos solares, de crânios de cristal, de cristais semeadores, lemurianos e atlantes que dão sustentação vibracional para toda essa transição consciencial. Então, nós vamos estudar o que é essa rede, como que ela foi reativada a partir do segundo milênio, a partir dos anos 2000. Como é que ela foi sendo reativada? Para, então, nós vermos como que o nosso Adam Kadmon, as nossas 12 camadas, pode entrar em conexão através dos cristais com essa rede cósmica planetária. Entenderam qual que é o trajeto que a gente vai fazer? Nós vamos, então, lembrarmos dos corpos de luz, Merkabah, e a transição para o Merkivá, que é a novo corpo de luz, é a configuração áurica nova que estamos tendo acesso, que é sairmos da dualidade masculino e feminino para a integridade do cristal, que não tem polaridade, que é pura integração, que já é angelical, né? Já tem esses dois aspectos integrados dentro de uma mesma unidade, certo? Então vamos estudar o que é o Merkivá
e como fazer ativações do nosso Merkavah, tá? Da nossa base cristalina, nosso campo áurico cristal, certo? Porque somente com essa conformação e com essa configuração áurica é que nós conseguimos ter acesso à rede cósmica cristalina, tá? Para que isso, gente? Simplesmente para o que nós mesmos comentamos lá no começo da aula, para nos tornarmos canais cristal. O que é um canal cristal? Ao mesmo tempo que estamos bem ancorados aqui na Mãe Terra, filhos da Terra, no amor, na alegria, na gratidão, estamos com a consciência plena e aberta aos outros planos das dimensões superiores, né? Recebendo informação dos nossos mentores, dos nossos guias, das nossas famílias estelares, e também resgatando a nossa própria essência vibracional, multidimensional, né? Trazendo aqui para esse plano qual é a nossa essência vibracional das estrelas, né? Qual é a frequência vibracional energética que nós temos escondido, guardados, gravados nesse cristal sagrado que é o nosso coração, né? Que está ali para a gente se curar, né? Porque eu acredito, assim, a partir da minha vivência e observação, que, na verdade, a cura mais profunda de nós mesmos, sabe qual é? É quando a gente descobre a luz que nós somos. A nossa própria luz, o nosso próprio amor desperto é o que cura as nossas feridas mais profundas, gente. De verdade, assim, chega um momento, um ponto dentro do meu caminho que eu vejo que não tem alguém que pode me ajudar de verdade além de mim mesmo, assim. Algumas questões, porque algumas questões é você que tem que ir lá no mais profundo do teu ser sozinho e levar o teu amor e a tua luz ali. Só você que vai conseguir acessar aquele lugar, aquela ferida de alma, né? Aquela questão. Então, eu falo isso exatamente para que a gente tenha a consciência dessa profundeza da cura e da onde ela vem, que é sempre do amor e é sempre da luz, né? E o poder que a luz e o amor têm de nos curar. E através das nossas curas, nós construirmos dentro de nós um local sagrado onde cabe outros corações, onde nós podemos acolher outras humanidades, né? Hoje eu fiz 2 atendimentos que mexeram muito comigo, assim. E eu entrei numa consciência de, nossa, eu só posso ser curandeiro para alguém se eu tenho esse espaço construído dentro de mim. Se eu tenho realmente um espaço construído de atenção, de escuta, de acolhimento, né? De amor verdadeiro para sustentar a energia, para sustentar tudo que se levanta, né? Então, esse exercício é o que é a nossa humanidade, certo? Toda essa semente cristal vem para isso, para que nós possamos florescer o que é ser humano, para que nós possamos manifestar o que é ser humano, a nossa fraternidade, nossa irmandade, com as plantas, com os animais, com os seres humanos, com tudo que existe, né? A consciência cósmica vem aí nos irmanar, nos fazer sermos uma fraternidade universal, né? Não só com os nossos manos aqui da Terra, mas com os manos de fora dela, né? Então, por isso que precisamos ser semente cristal, porque se não estamos bem ancorados dentro do amor incondicional, dentro das leis da Mãe Terra, dentro desse ancoramento, nessa dimensão, se abrimos muito, não sentimos parte daqui, começa a desandar, né, a organização material, financeiro, né, começa a não fluir aqui a sua subsistência, a sua estrutura de viver neste plano, né? Por isso que temos que ter um divino equilíbrio. E todo esse grupo e esse trajeto que nós vamos fazer é exatamente para nos ancorarmos bem ancorados nesta dimensão. Mas ancorados nessa dimensão, numa vibração bem alta, que faça com que a gente viva aqui na terceira dimensão numa leveza, numa alegria, né? No amor, vibrando alto aqui, para que a gente entenda o que é viver nessa dimensão sendo um cristal, certo? Essa é a ideia. Alguém tem alguma dúvida? Não? Tá tranquilo por enquanto? Eu tenho, Sérgio. Pode falar. Eu queria saber o que você entende em termos de DNA, se você entende que a gente já tem um DNA a partir de
a partir da nossa individualização da fonte ou se o nosso DNA começa com esse protótipo do Adam. Entendi a sua pergunta. Então, na verdade, desde que nós temos o desdobramento monádico, ou seja, antes de sermos humanoides ou aves ou felinos, né? Enfim, antes de assumirmos uma conformação genética, nós já temos experiência de individualidade. Ou seja, a consciência da unidade, de unificação à fonte, vai se distanciando exatamente da maneira como a gente se desdobra, né? Então, na verdade, essa noção do indivíduo, de uma consciência encerrada em si mesma, né? Ela vai se intensificando de acordo com a descendência vibracional dimensional, certo? Quanto mais longe da fonte nós estamos dimensionalmente falando, maior a nossa consciência da separação, a consciência da nossa própria individualidade e menor a consciência da fonte. Quanto mais dimensionalmente superiores, né, dimensões superiores nós adentramos, mais nós estamos unificados à fonte e menos estamos na nossa consciência de unidade. Mas, porém, contudo, saiu da fonte, já tem uma mínima consciência de separação, de individuação, tá? Então, quando eu penso, então, não sei se eu estou formulando a pergunta adequadamente, mas quando eu penso em olhar a minha origem estelar, não quer dizer que, por eu ser terrestre, eu tenha que descender de como é que eu vou dizer? Que eu tenha que ser, por exemplo, de uma outra linhagem. Eu posso ser terrestre e ser ligado, vir direto de uma mônada. Eu não estou sabendo denominar, mas é porque às vezes a gente está vinculado a sempre assim, achar que tenho uma origem estelar siriana, eu tenho uma origem estelar arcturiana, mas não quer dizer que eu seja de outra origem estelar. Eu posso ser, assim como eles, eu tenho a minha mônada de origem, vinculada. Você entendeu? Isso que você está me perguntando é uma questão muito pertinente em relação ao desdobramento monádico, como a gente chama nessa linha de estudo. Por quê? O que acontece? Para uma alma se desdobrar de uma mônada e ir para outras dimensões, ela não vai diretamente para uma dimensão muito baixa. Sabe por quê? Porque senão ela não dá conta dessa experiência. O gradiente de dualidade, ele é gradualmente aumentado. Então, assim, por exemplo, em relação ao nível monádico, né, que pega ali a partir da 19ª, 20ª, 21ª, 22ª dimensão, para a terceira dimensão, é uma transmigração de qualidade consciencial muito grande, que desestabiliza a psique, a rede neural, não dá conta, não comporta. Então, o que acontece? Geralmente, nós saímos do plano monádico e vamos experimentar a densidade, né? 15ª dimensão, 10ª dimensão, 9ª dimensão. E aí, depois dessa experiência, aí vamos para alguma civilização que está vibrando na 6ª, vibrando na 7ª. Entende? Por isso que a grande maioria de nós realmente passa por experiências em civilizações extraterrestres, primeiro, para depois chegar à Terra, certo? Até mesmo Jesus Cristo, que é um desdobramento do Filho paradisíaco, criador do nosso universo local, antes de vir para a Terra passou por Sírios, encarnou em Sírios. Para vocês terem consciência do quanto que realmente, né, nós temos que, digamos assim, estações intermediárias. Esse é o nome, dentro da linha estelar de estudo. São as estações intermediárias. Por exemplo, Sírios, Arturos, Pleiades, são estações intermediárias. É como se você parasse o ônibusinho ali, opa, pum, pim, bate o ponto, experimenta uma encarnação ali, vai para a Terra depois. Porque já tem uma preparação do que é dualidade, do que é densidade vibracional. Então, é assim que ocorre o desdobramento monádico, tá? Obrigada. Grata. Salve. Ótima pergunta, muito boa pergunta mesmo. Alguém mais tem alguma pergunta? Podemos prosseguir?
Ok, já entendi. Podemos prosseguir. Então, aqui, no que concerne ao semente cristal, eu trouxe a primeira geometria sagrada para nós estudarmos, né? Para nós vermos que realmente somos cristais. Vamos lembrar disso, tá? Também vai ser um conteúdo programático nosso. Na terceira aula, nós vamos falar sobre os chakras transpessoais, né? Porque dentro da literatura comum, nós estudamos os 7 grandes chakras, né? Que são sempre mencionados em todas as linhas esotéricas, né? 7 chakras principais, mas dentro da conformação humano-galáctica nós estudamos 12 chakras, né? São 5 chakras transpessoais que estão para fora do corpo, né? Então, dentro dessa linha de estudo, nós vamos recordar, então, quais são os chakras transpessoais que são reativados quando o DNA vai se reativando, certo? Por quê? Nós também vamos ver nas aulas que cada camada desse DNA de 12 camadas tem ligação com um chakra. Então, ou seja, 12 camadas, 12 chakras compondo essa natureza humano-galáctica. Então, nós vamos reaprender, né, quais são esses 12 chakras e como que isso está ligado num todo com as nossas 12 camadas e como que relaciona essa bioenergética multidimensional, ok? Esse é um conteúdo temático, né? Vai ser um dos temas aí das nossas aulas, ok? Mas, porém, contudo, nessa primeira, eu quis trazer o primeiro desenho para trazer a consciência de nós sermos semente cristal. Vou trazer a imagem para vocês aqui, ó. Quem que é esse do meio aqui? A imagem do quê? Quem sabe me dizer? Não é possível, ninguém sabe me falar o É nome. aquele homem do Leonardo da Vinci, né? Eu sabia, todo mundo fala isso, é o homem do Leonardo da Vinci, né? Eu nem sabia que o Leonardo da Vinci tinha um homem. Esse aqui é chamado... Pois é, olha só. Aí a nossa irmã foi esperta, porque ela foi além do aquém, né, minha irmã Kátia? Na verdade, gente, esse desenho do Da Vinci é uma chave, é um código-chave para relembrar os humanos da estrela que nós somos, tá? Do Adam Kadmon. É bem aí. Não é à toa que a flor da vida também foi encontrada nos escritos do Leonardo da Vinci, né, nos seus diários, né? Porque ele tinha uma ligação, uma sabedoria profunda, é um estelar bem consciente do que estava fazendo aqui nesse tempo, tá? Deixou várias dicas e pistas para nós. Então, isso, chama Homem Vitruviano, isso mesmo, irmã Dulce, mas aí para nós aqui vai ser o Adam Kadmon, o desenho próprio do Adam Kadmon, que é a configuração geométrica da estrela de Davi. Essa geometria sagrada que está como base também, codificação holofractal da nossa essência humana biocristalina aqui na Terra. A estrela de Davi representa para nós a conformação do nosso campo áurico na integração do masculino e do feminino. Ou seja, se nós pegamos aqui a extensão do chakra raiz desde as pontas dos pés, né, a sola dos pés, até o topo da nossa cabeça, nós vamos ter o eixo central do nosso Merkabah, né? Que é o tubo eletrônico, né? Também chamado de Sushumna, o canal central, né? Que conforma a ponta de cima da estrela com a ponta de baixo da estrela, né? O céu e a terra, né? E aí, nossos braços abertos vão conformar exatamente as pontas laterais da estrela, né? E a altura dos nossos joelhos embaixo também, as pontas do triângulo de cima, né? Então, essa configuração da estrela de Davi, que é uma representação do ser humano Adam Kadmon na sua essência geométrica sagrada, tá? Que é exatamente a união do céu e da terra. A semente cristal. É por isso que nós estamos estudando aqui geometria sagrada com cristais e com seres humanos, né? Porque tudo tem a mesma codificação, gente. Essa é a questão. Todos nós, os humanos, os cristais, temos a mesma geometria sagrada conformando a nossa existência aqui nesse plano, tá? E aí, eu trouxe aqui do lado esquerdo o Katara Grid, que na verdade é a estrutura base do cristal e também do humano e também das moléculas da água. Quando eu falo do humano, eu estou falando a nível celular, como as nossas moléculas, como que se dá a replicação genética, né? Meiose, mitose, vocês estudaram isso em biologia. Dentro da base geométrica para que isso se realize, essa replicação genética, essa é a Katara Grid, tá? Essa é a base estrutural.
O que isso lembra para vocês aqui, em relação a um cristal? Cristal biterminado. Isso, exatamente, minha irmã. Ó, agora eu vou tirar a imagem aqui para vocês verem. Ó, aqui do ladinho, ó. Ó, Katara Grid, cristal biterminado. Aí, se você for ver aqui o homem vitruviano com cristal biterminado, ó, a ponta de cima é a ponta de cima do cristal biterminado. A ponta de baixo é a ponta de baixo do cristal biterminado. Aqui, ó, dos lados, são essas duas pontas da estrela, os braços abertos. Aqui embaixo, são essas duas pontas da estrela de baixo, na altura dos joelhos. Então, nós humanos, se nós formos ser comparados com cristais, nós somos cristais biterminados. E em relação aos chakras, a ponta de cima aqui do cristal seria o portal das estrelas. Seria nosso chakra, nosso 10º chakra. Na verdade, nosso 9º chakra, né? Tem o chakra coronário, estrela da alma e o portal das estrelas. Então, a ponta de cima aqui do cristal, né? Imagina assim que ao redor de vocês tem esse campo áurico aqui, ó. Tem essa forma, tá? O campo energético de vocês está ancorado desta forma. Quando vocês ativam seu Merkivá, seu corpo de luz ativado. Porque se não está com o corpo de luz ativado, não assume essa geometria, tá? Esse ordenamento nessa forma depende do corpo de luz Merkivá ativado, tá? Que é a semente cristal, que é a nossa essência original. Então aí, aqui na ponta de cima seria o portal das estrelas, e aqui na ponta de baixo seria o que nós chamamos de estrela da Terra. E o ser humano aqui seria as 12 camadas ativas dentro do cristal, que é o campo áurico, que é o corpo de luz Merkivá, com o seu DNA totalmente ativo, ou seja, com seus chakras transpessoais também despertos, ou seja, com os seus aspectos galácticos integrados, incorporados e ancorados no seu aspecto humano. Estou indo muito longe para a primeira aula ou deu para assimilar a informação? Tudo bem? Vocês estão vivos, gente? Me dá um oi, pelo amor de Deus, que eu estou ficando desesperado. Sim. Então tá, joia. A Dulce mandou só um joinha. Eu vou tirar esse joinha da sala, viu? Vou tirar isso aí. Ok, tá tudo ok. Tá bom, então. Tá Gente, ótimo a aula. já estamos chegando no final, tá? Para a primeira aula, era mais isso que eu tinha preparado para vocês. E aí, qual que é a graça toda da história? Lembra que eu falei para vocês que nós vamos estudar a antiga Lemúria, a conformação original das 12 camadas do DNA, como é que a gente se perdeu nessa jogada, saiu do corpo de cristal para o corpo de carbono? Agora, o que está acontecendo, gente? Essa é a jogada. O que está acontecendo com a gente agora? Qual que é o processo de biocristalização que nós todos aqui estamos passando? A ativação que a energia fotônica está realizando dentro do nosso campo DNA sutil e dentro das nossas células. O que essa energia fotônica está movimentando? Essa qualidade de energia do cinturão de fóton das Pleiades, a qual nosso sistema solar está adentrando, né? Essa vibração está causando o quê dentro do nosso DNA, dentro das nossas células, dentro da nossa consciência? Exatamente a transição para um corpo cristal. Nós estamos voltando a ser o que nós já fomos um dia, mas com uma nova qualidade de consciência. Por quê? Agora nós estamos ancorando o DNA humano galáctico dentro do corpo grafite que está evoluindo, se lapidando novamente para o corpo cristal. Depois de 12 mil anos e muitas histórias para contar, estamos aqui novamente para darmos o grande salto quântico que havíamos prometido fazer há muito tempo atrás e não conseguimos. Então, nesse momento, está sendo uma dispensação, né, de toda a hierarquia cósmica e espiritual da grande libertação dos seres humanos, de nós realmente voltarmos a assumir nossa verdadeira face, que é a nossa essência cristalina, que é a nossa soberania humano-galáctica. Não, gente, governos, nações, fronteiras, raças, cores, religiões, tudo isso são grandes separações, são grandes hologramas de separatividade,
da nossa unidade humano-galáctica, né? Na conformação humano-galáctica, somos avatares mesmo. Somos consciência crística em manifestação de unidade. Não tem o aqui e o ali, não tem o tribo lá, tribo cá. É tudo uma coisa só, é tudo a família humana galáctica. Somos todos um. Os bichinhos, as plantinhas, os cristal, os humanos, os extraterrestres, é tudo uma coisa só. Somos tudo uma unidade, uma consciência una em experiência neste mundo Terra. Então, nós estamos resgatando a nossa essência cristalina para geometrizarmos, cristalizarmos novamente as nossas células, para ativarmos novamente as 12 camadas do nosso DNA, para sermos humanos galácticos em manifestação ancorados aqui neste plano. Simplesmente assim. Nós estamos assumindo novamente a nossa responsabilidade como co-criadores divinos, como criadores dessa realidade que aqui experimentamos neste plano. E quando ativamos todo esse potencial, toda essa capacidade, né, de, com os nossos dons, com os nossos talentos, com as nossas virtudes, ancorarmos nosso ser multidimensional nesse plano, aí vem a responsabilidade de sermos co-criadores alinhados com a vontade divina. Então, o cristal nos assegura isso. Assegura que nós estamos num caminho de desenvolvimento de automaestria e lapidação cristalina do nosso ser, para que possamos assumir esse corpo biocristalino e nos conectarmos com essa rede cósmica. E aí eu trouxe uma foto para vocês aqui do que parece ser um robozinho, mas não é um robozinho, são as linhas axiatonais, né? E os meridianos de energia que se ligam e unificam com todo o campo morfogenético da Terra. Então aqui é uma representação, né, de quando nós nos cristalizamos, quando nós realmente, né, vamos cristalizando as nossas células, as nossas próprios DNA são linhas axiatonais que se unificam com os meridianos da Terra. E o nosso corpo passa a ser uma extensão do próprio corpo da Terra. Mesmo quando nós assumimos essa consciência de unidade, o que nós sentimos é o que a Terra sente. É unificação, é unidade. Então, nós como agentes cristalinos, como terapeutas cristalinos, como seres cristalinos, podemos irradiar qualquer qualidade energética presente neste plano. O que isso quer dizer? Que você consegue irradiar a frequência do elemento água, a frequência do elemento terra, a frequência do elemento ar, a frequência do elemento fogo, a frequência dos elementais, a frequência dos animais, dos pássaros, dos insetos. Você consegue entrar dentro da rede cósmica cristalina e ser parte integrante da biblioteca viva, Mãe Terra. O que é ser parte integrante da biblioteca viva, Mãe Terra? É poder entrar em comunhão telepática com todos os seres que existem aqui nessa natureza. Consegue entender a profundidade do que é isso? Consegue? De verdade? Sérgio, Sim. eu tenho uma dúvida quando você falou do campo morfogenético. Sim. Se eu começo a analisar forma, né, genético da genética, né? Então, é a forma de nossas células, é a forma da nossa estrutura molecular, é isso? Isso. Quando eu falo em campo morfogenético, eu estou falando exatamente nesse entrelaçamento geométrico das nossas moléculas, né? Das linhas de energia que conformam o nosso nível celular. Ou seja, quando eu falo num campo morfogenético familiar, eu estou falando da constelação sistêmica. Eu estou falando do campo de energia que interliga geneticamente todos esses seres dentro de uma árvore genealógica. Entendeu isso? Aí, quando eu falo no campo morfogenético Mãe Terra, eu estou falando exatamente nessa unidade, nos fios de luz que interligam, né, a natureza, os seres criados, né, os elementos elementais, todo esse campo quântico de luz e informação que interliga tudo. Gratidão. Salve. Mais alguém tem alguma pergunta, família? Sérgio, nesse curso a gente vai aprofundar um pouco nesse tórios aí ou não? Só...
Isso, exatamente. Exatamente. Mas aí eu vou deixar o gostinho para lá, viu? Vamos chegar, ainda assim vamos chegar, tá? Mas em relação aos exercícios que nós vamos propor, gente, eu vou falar assim, ó, que é só novidade boa, tá? E eu me surpreendi. Para mim a gente ia ter algumas práticas e tudo mais, mas aí aqui em cima, ó, se apresentou essa galera aí, ó. Metatron, Cryon, Astaxera, Adama e Sananda, tá? Que é o logo solar, nosso Cristo solar. Se apresentaram para orientar o nosso trabalho, e o que foi comentado é que é o seguinte, esse grupo ele tem um propósito de semear a cidade de luz. Nós vamos aqui, como co-criadores inteligentes e divinos, auxiliarmos a trazermos, né, a cidade de luz, ou seja, aquele projeto Terra Cristal que as nossas cidades aguardam serem ativadas para começar a acontecer, né, as atividades Nova Terra para cada uma das nossas cidades. Então, nós aqui vamos estar sendo orientados para ativarmos uma mesa que foi chamada de Mesa Psiônica Semente Cristal. Por que mesa psiônica? Porque é a ativação não com pêndulo, mas com a sua própria mente, com o próprio instrumento divino da sua mente, né? Por isso psiônica, porque depende das suas ondas cerebrais, da sua conexão telepática, tá? Então, o treino que nós vamos estar realizando aqui neste grupo tem um propósito divino, né? A gente está treinando a nossa capacidade telepática de comunhão com os irmãos cristais para entrarmos em integração com a rede cósmica cristalina e ajudarmos como sementes cristais a puxar, né, os downloads aí da nova Terra para semear eles na nossa materialidade aqui nas cidades que nós vivemos, tá? Então, essas são práticas que vão ir sendo conduzidas, né, conforme o tempo for passando, mas eu vou contar para vocês depois nas outras aulas qual que é a ligação com o Mestre Adama, com Telos, com Monte Shasta, com os Lemurianos, né? Vamos entrar todos aí nessa grande rede de cidades de luz sendo ativadas, né? Puxando aí os pacotes da nova Terra para serem manifestados aqui nesse mundo Terra, tá? Então vamos trazendo assim esse divino propósito, né, nessa egrégora, o que eu fiquei muito feliz, muito contente, né, porque me veio a imagem assim de Cristo Sananda quando eu estava com o meu cachimbo aceso, né, e me conectei com a egrégora do grupo, porque é tudo bem rezado, é bem profundo para mim, tá, todos esses encontros, né? Então eu rezei meu cachimbo assim e me veio a presença do Cristo solar, assim, de Sananda, com uma túnica branca muito linda, assim, uma luz irradiante, e me falou que tinha um propósito muito superior, né, esse encontro do nosso grupo e movimentar essa energia cristal, né? E me emocionou, arrepiei inteiro, tá? Então vocês são parte disso e eu espero assim ter humildemente sabedoria para saber coordenar esse propósito nosso e principalmente muita firmeza, muita disciplina para que a gente consiga ter esse ancoramento, né, na nossa vida, assim, possa alavancar nossa vibração, cada um possa aprender a se sintonizar com o próprio coração, a vibrar no amor, vibrar na alegria, para que a gente possa, assim, ter muita prosperidade, muita abundância, que é nada além do que o amor incondicional, né? Quanto mais amor nós temos, mais abundante nós somos, porque quanto mais amor nós temos, menos nós precisamos. E o que nós temos é o suficiente, né? Então, dentro desse sentido de abundância e prosperidade, reconhecendo o valor real de tudo que é que eu vou, assim, emanando esse propósito divino, né? Soprado aí no meu ouvido pelo Mestre Sananda e por toda essa galera que está com a gente no astral, né? Agradecendo a divina presença de Metatron, de Cryon, de Astaxera, de Adama e também do Mestre Sananda, né? E todos os seres de luz que estão assistindo o nosso trabalho, né, e acompanham cada um de vocês aí, tá? Então, vou chamando toda a força de ativação, power cristalina, para que a gente possa fazer essas ativações aí e seguirmos juntos nessa aliança desse grupo, dessa egrégora. Tá certo, família? Sérgio, Oi. eu queria fazer uma colocação aqui, tu vê se ela é apropriada ou não. Vamos lá. Mas é porque teve uma parte que tu falou ali que me lembrou uma passagem da canalização do Cryon, que eu achei assim, importante trazer, né? Eu vejo que o grupo, as perguntas, a interação do grupo está bastante acima, bastante além do que eu vou trazer, inclusive o ritmo e o nível da aula também, né? Velocidade, assim, velocidade no sentido de informação qualificada mesmo, alto nível, né? Assim, de trazer tópicos bem
bem fluidos já, né, decolados. Mas, quando tu falou naquela parte de que não há um lado ou outro, não tem governo, não tem eu lá, eu cá, né? E para nos ajudar a trazer essa consciência, né? Porque a gente vai estar atuando dentro desse meio, né? Assim, do nosso aqui e agora na situação atual. A gente não cair na armadilha de se achar acima de tudo, ou melhor do que ninguém, ou poder integrar essas polaridades mesmo, para poder transmutar e estar interagindo dentro de nós primeiro, né? E depois com o entorno. Eu lembrei dessa canalização do Caio, que ele disse assim: imagina que você foi num teatro, né? E no teatro, tu lembra dessa canalização? Você foi no teatro. No teatro, as pessoas eram inimigas, e uma matava a outra e fazia horrores, acontecia. E aí, quando as pessoas saem do teatro, elas vão lá e se abraçam, se cumprimentam, né? Pelo excelente papel que desempenharam, né? E ele diz assim: é assim que vocês devem ver uns aos outros nessa vida, porque na real é o que vocês estão desempenhando, né? É claro que todos nós temos coisas bem pessoais para trabalhar, né? Mas, assim, às vezes a gente tem um papel pesado aqui na Terra, né? E a gente julga, né, o outro pelo seu papel pesado, né? E às vezes a gente está aqui justamente para denunciar algo, nem que seja pelo lado avesso. Então, aquele que está nos trazendo as barbaridades e nos servindo como espelho, às vezes é um irmão que está aqui fazendo um grande trabalho, né, carregando um peso incrível, e não tem esse lado aí, né, na verdade. Então, se a gente conseguir integrar, né, isso vai provavelmente nos trazer muito mais leveza no nosso trabalho, né, de integração e de emanação cristalina, e de gratidão também para com todos os que vêm trazer essas miríades, né, essas fractais todas que a gente precisa integrar. Maravilha, minha irmã. Esse é o propósito mesmo, né? Quando eu falo de todas essas ativações, né, de toda essa luz, de toda essa capacidade, todos esses dons, todos esses talentos, né, não é para se achar nada além do que um ser humano. Esse é o humano original mesmo, né? É a capacidade da nossa essência, da nossa natureza divina, né? E quando a gente resgata toda essa potência, na verdade, nós podemos dar a mão aos nossos irmãos e relembrar que eles também podem ser, né, toda essa potência. Então, acho que esse é um verdadeiro serviço, né? Porque antes, no paradigma antigo, nós tínhamos a ideia de que o serviço espiritual era praticado em um certo local. Então, às quintas-feiras, eu vou ao centro espírita e assisto a palestra e dou um passe, né? Ou então, aos domingos, eu vou na missa e rezo a Deus, né? E agora, o paradigma nova era é o templo ser o seu próprio corpo e o serviço espiritual ser a sua própria relação o tempo inteiro, né? Então, por isso que o convite é o mais difícil, porque agora não é uma questão de você ir a um lugar praticar a espiritualidade, é a espiritualidade sendo praticada e manifestada o tempo inteiro. E por isso que é o mais difícil, porque daí aparecem as provações, né? Aí é que vem o couro come mesmo, assim, no sentido de que vem os testes, vem as provações, vem o que é difícil, para que você tenha o tempo todo, né, essa consciência de que você está o tempo inteiro sendo trabalhado. E uma vacilada que você dá, o tom pode ser feio, né? Mas aí é isso que nos torna humanos também, a capacidade que nós temos de aprender, né? Então, aí nesse sentido, a frase que eu resumo toda a aula de hoje é assim: ó, tamo junto, tá? No erro, no acerto, né? No que tem de bom, no que tem de ruim, tamo junto, tamo aprendendo, tamo aqui aprendendo, crescendo, né? Então, sem julgamento, sem apontamento, né? É tudo acolhimento, amor e crescimento. Vamos para frente, vamos embora, né? Vamos junto, tamo junto. Se um ficar para trás, ninguém vai. Esse é o paradigma. Então, a gente tem que se ajudar, né? Tem que se ajudar mesmo, de verdade mesmo. Isso tem que crescer muito no nosso coração. A nossa vontade de ajudar, sabe? De ajudar mesmo, assim, porque daí a gente começa a reconhecer a irmandade que nós somos, né? Quando dá vontade de ajudar, assim, de sair ajudando mesmo as pessoas, cara, é quando tá nascendo mesmo, assim, o amor em ti, sabe? Tu quer ser responsável aqui na Terra, né? Por essa luz que você é, né? Então, daí tu vai buscar ajudar, né? Então,
vibro muito para que a gente também, dentro dessa vibração, também possa sempre ter consciência aqui no grupo, né, de que tudo que a gente está fazendo de ativação, de informação, é para ser expandido mesmo, vibracionalmente e nas nossas ações. A gente passar para frente a bola mesmo do tamo junto, né? Amor, essa afirmação desse caminho, dessa verdade, da nossa irmandade, né? Da queda dessas fronteiras, para que a gente se reconheça como humanos. Mesma origem, mesmo coração. Uma só frequência, um só amor, tá? Então, essa é a ideia. A gente acolher todas as tribos, todas as individualidades na linha do coração, reconhecendo a luz que cada um é, independente das aparências, né? Independente do mundo da ilusão. É enxergar a semente cristal em cada um. Fica aí como um propósito do grupo também. Transcender a aparência, transcender a ilusão, e enxergar a semente cristal que está no coração de cada um. Isso é bom, hein? Você olhar no olho, né, de um morador de rua, meu irmão, e transcender a sujeira, o cheiro, a droga, às vezes, que o irmãozinho está fazendo uso, e lá no fundo do olho dele e ver que ele tem Cristo, que tem a mesma semente que está em ti. Aí, se a gente consegue enxergar a semente cristal em tudo que existe, a gente está entrando na consciência da unidade. Então, esse é o propósito mesmo. É aí que nós temos que chegar. Né, Sérgio? E aí a gente enxerga a força dele, né? Quando a gente enxerga a força do morador, a gente não diminui ele, a força dele. E a partir do nosso olhar, ele se fortalece também. Sim, e pelo contrário, às vezes você vai chegar com a butinada e vai tomar a butinada, porque são seres que às vezes têm muita consciência, tá? Que vão te dizer coisas que você vai ficar absurdado. Eu tenho uma experiência assim com esse povo que é linda, tem um carinho muito grande e dentro da minha caminhada sou aquele que é chamado de para-raio de louco, né? Aquele sempre que sai na rua, sempre vem conversar comigo, né? Porque tem alguma coisa que puxa ali a frequência, as antenas, puxa, a galera vem e a gente se reconhece, dá risada, e eu não tenho problema com isso. Pelo contrário, a alegria, assim, de... Então é aí, gente, vamos trabalhar nesse sentido, né? Porque toda essa luz galáctica, né, semente estelar, também tem que sair dessa coisa, né? Promocional, né? A gente tem que entrar aí, né, nessa humanidade de reconhecer esses irmãos e, poxa, olhar fundo no olho e reconhecer essa humanidade, porque quando a gente reconhece essa humanidade, o que a gente está fazendo? A gente está lançando luz. Não se esqueçam de que o nosso olho físico, ele está lançando luz a este mundo, tá? E a luz que nós lançamos retorna para nós e nós enxergamos a realidade. Ou seja, se tu não estás enxergando direito, é porque tu não estás projetando a quantidade de luz suficiente sobre esse plano. Então, aí, dentro disso, quando você reconhece o seu irmão, quer dizer que você está levando a sua luz no profundo da essência dele. E quando você leva a sua luz no profundo da essência dele, ele também reconhece a tua essência e se lembra de quem ele é e reconhece quem tu és. E assim todos nós podemos seguir em frente, se olhando bem, né? Por isso que na nossa ancestralidade também tá, eu sempre gosto de fazer esse resgate ancestral. A nossa ancestralidade tá o te vejo, né? Tô te vendo, né? Opa, tô te vendo, tô te olhando, te vejo, te reconheço, te honro, te vejo, mano. Olho no olho, luz na luz, centelha na centelha, reconhecimento, humanidade. Mais alguém, família? Como falei para vocês, nós íamos até as 22. Então, nós temos 3 minutos aqui. Quem quiser compartilhar alguma coisa, ainda dá tempo. Sérgio, tirando aquele bichinho chamado cupim, eu estou integrada. Com o cupim eu me recuso. Pois é. Aí vai vir na linha do que cada um tem que trabalhar, né? Um vai ser o cupim, outro vai ser a barata, outro vai ser o mosquito, outro vai ser a aranha, outro, né? Cada um tem, mas o gato, cada um tem, mas enquanto tiver, ainda vai ter que lapidar. Eu quero dizer que eu estou, assim, cada vez eu fico mais maravilhada com a vida, com o viver, com o estar, e cada vez eu fico mais surpreendida. Eu estou muito agradecida porque eu jamais programei, imaginei que eu estaria aqui hoje.
E eu vi o convite da Kátia no horário que já tinha começado, e tive o privilégio de estar aqui e estou finalizando meu dia de uma maneira mais prazerosa. Eu não poderia estar terminando. Eu quero agradecer a cada um de vocês por essa doação de energia, por estar aqui, a você, e dizer que eu estou assim muito agradecida, muito feliz, muito feliz por estar aqui. Agradecer a Kátia por ter me mandado. E eu saí da aula e entrei lá e vi o link, falei com ela, eu não posso, eu estou em aula, mas não aguentei, vim. Muito obrigada, estou maravilhada, e eu falo que isso é estar integrado no todo. Estou, assim, em estado de graça. Muito obrigada mesmo por estar Poxa aqui. vida, que Gratidão. bacana, né? Eita, nós, coisa boa. Essa chegou com tudo, hein, gente? Seja Estou muito bem-vinda, minha feliz. irmã. Tudo bom? Gratidão pela sua presença, viu? E é assim, Muito gente. obrigada. Se a gente teve como propósito, no início da aula, que a gente pudesse sentir o que é a vibração da quinta dimensão, é isso que vocês estão sentindo agora. É quando a gente está numa egrégora sentindo essa unidade, sentindo essa expansão, esse calor no coração, esse amor, essa leveza, essa beleza de viver, essa gratidão, isso é a quinta dimensão. Então, nós estamos sendo treinados para estarmos dentro desta vibração o tempo inteiro nas nossas vidas. E aí, a magia disso é que quando a gente consegue se ancorar, como essa semente cristal, dentro dessa vibração no nosso dia a dia, o nosso campo áurico, gente, ele se expande de uma forma que a gente está nosso campo áurico inteiro aqui, ó, independente se está no Uruguai, no Paraguai, na China, na Itália, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, todos nós estamos entrelaçados, interligados dentro dessa vibração. Então, quando a gente sustenta essa frequência no nosso ser, é ilimitada a nossa capacidade de produzir esta realidade, estender esta realidade vibracional para os irmãos nossos, né? Para os nossos familiares, para os nossos entes queridos, para os irmãos que estão na rua, que estão em qualquer lugar, né? Então, por isso que é um trabalho pessoal, individual, que se a gente consegue se orientar e se estruturar e se ancorar aí, rapidamente a Terra vai ter uma mudança quântica muito rápida, tá? Porque é mágico. A luz é muito mais poderosa do que a sombra, né? Se a gente consegue ancorar a luz, ancorar o amor, rapidamente tudo se transforma. Então, como divinos canais que nós somos, sementes cristais, eu vou agradecendo e honrando a divina presença de cada um, na mais pura alegria, na mais puro amor, mesmo, coração batendo aqui, irradiando mesmo, a cada um de vocês, tá? Então, vamos abrir todo mundo para dar aquela despedida legal, para dar aquele abraço, aquele aconchego, para nós poder descansar divinamente também hoje, tá? Pode abrir aí, gente. Vamos mandar um abração para Boa noite, todo mundo. Gratidão, Sérgio. Gratidão a todos. Valeu, gente. Beijo, Beijo no coração. Beijo. Tchau. Até mais. Hailey! Ó, gente, só uma informação. Beijo. Aí, quem for, né, quem não tiver fazendo parte do grupo lá, entrou, não sei por quê, não sei por onde aí, mas está aqui e quiser fazer parte, manda mensagem lá no WhatsApp que daí a gente adiciona no grupo, tá? Para vocês estarem dando sequência e segmento aqui no estudo, tá bom? Então? Tá. Gratidão. Você vai deixar lá na página, né, da Florescer? Sim, amanhã vai estar lá no YouTube, Transmissões Cristalinas, vou estar postando vídeo e na página da Florescer vou estar divulgando também. Beleza. Tá joia? Eu vou mandar para você também. Tá joinha. Fechou. Eu posto o link para vocês lá nos A grupos, tá Kátia bom? me passa as coisas, então, e aí eu acesso lá. Obrigada. Beijo, família! Até Beijo. mais! Com Aqui. Deus! Amor. Até! É.